Olá Brasil, Fernando Antônio aqui na cidade de Cajazeiras, no 6º Batalhão de Polícia Militar. Olha, nós vamos fazer algo que a gente se sente assim muito orgulhoso de fazer. Exatamente nessa madrugada do dia 25 de julho, um policial militar chamado Sargento Françoaldo, ele fez um ato de bravura, porque na madrugada, por volta de 1 e pouco da manhã, ele estava aqui e uma mulher veio correndo aqui pela rua na madrugada, gritando, chorando, dizendo que o marido dela estava em luta corporal com um bandido, com um meliante, que entrou na casa dela para roubar e o marido, claro, foi defender a família, né, defender a sua casa, e aí o meliante agarrou-se com ele e começou uma luta corporal. Então você imagina a situação dessa mulher, abrir a porta e sair correndo na madrugada pedindo ajuda. E veio até aqui no batalhão de Polícia Militar, no 6º Batalhão, e encontrou esse anjo, né? Esse homem que fez um juramento quando se tornou policial e cumpriu à risca. Arriscou a sua vida para salvar a vida de outras pessoas sozinho, hein? Ele foi sozinho porque não tinha como ir com outras pessoas. Acompanhe a gente para a gente ouvir essa história dele, Sargento Françoaldo, que inclusive a gente já soube que ele está de plantão hoje aqui no 6º BPM. Vamos tentar falar com ele. Acompanhe aqui. Bom dia. O Sargento Françoaldo está aqui? Está sim, senhor. Vocês poderiam chamar ele para a gente? Pode. Chama lá. Muito bem, vamos aguardar aí então a chegada do Sargento Françoaldo, esse militar que honra a farda que veste, na madrugada do dia 25 de julho, um ato de bravura, hein? Ele fez o que todo militar realmente faria, né? Bom militar, bom policial, tá certo? Sargento Françoaldo? Meu amigo. Positivo. Primeiro eu quero apertar a sua mão assim com muita força para lhe parabenizar, tá certo? Pelo que aconteceu aqui, a gente soube que no dia 25 de julho, na madrugada, o senhor estava aqui de plantão. Conta para a gente, conta para o Brasil como é que foi essa história. Bom dia, Fernando. É um prazer ter você no nosso batalhão. Seja bem-vindo. E na madrugada do dia 25, eu estava ali no portão, serviço aqui no quartel, chegou uma senhora muito aflita, pedindo por socorro, clamando por socorro, que um elemento tinha invadido a sua residência e estaria em luta corporal com seu marido. Ela muito nervosa, desesperada, e eu, de imediato, eu chamei o menino do Copom porque eu não podia me ausentar sem que ficasse alguém no meu lugar. O cabo Albevando veio de pronto. Albevando, fica aí, Berno, que eu vou ajudar essa senhora. Não, eu sei que é errado, porque um policial não pode sair só com a ocorrência, mas diante da circunstância, eu não ia deixar um mal maior que acontecesse com o marido dela. E ela muito nervosa, pedindo, clamando mesmo por socorro. Desloquei com ela para lá, para a casa dela. Quando cheguei lá, quando eu entrei, o cara estava lá em luta corporal com o cara. Eu dei voz de prisão, polícia, deita. Consegui imobilizar o rapaz, descer de uma escada muito alta, consegui tirar ele dentro da escada. Quando eu desci, para chegar no portão da rua, eu segurei ele, porque você sabe, muitas vezes esse peso não anda só, anda em dupla, né? Aí eu fiquei um pouquinho lá, tal, com ele, imobilizado, ver se vinha mais alguém e tal, a rua limpa, não tinha ninguém na rua, só eu, ele e o casal. Aí consegui trazer ele, imobilizado, até aqui em frente ao batalhão. De pronto, vieram 2 viaturas e fizeram a condução dele para a delegacia. Só que, antes de ir lá para a delegacia, a gente tem o costume de procurar a ficha do rapaz, se ele já é envolvido com alguma coisa. Não deu outra. Ele responde vários processos, muito processo. Inclusive, ele responde um feminicídio. Ele matou a sua esposa já. São Paulo, pro lado ali de São Paulo ali, responde tráfico de droga, roubo a veículo, porte legal de arma de fogo, arrombamento de residência,
a ficha dele é extensa, certo? Mas, graças a Deus, Deus me iluminou e eu consegui trazer ele da Resenha da Mulher até aqui o batalhão. Sargento Françoaldo, claro que, como o senhor falou, não é a rotina do policial militar ir até uma ocorrência sozinho, né? Mas naquele momento, quando o senhor viu aquela mulher aos prantos, pedindo ajuda, o seu instinto de policial fez com que o senhor realmente arriscasse a sua vida, porque realmente foi um risco, né? Como o senhor mesmo falou, geralmente esses bandidos não andam sós, geralmente eles andam com outros comparsas, né? E o senhor foi sozinho, arriscando a vida, e tem ainda o trajeto, né? Que o senhor foi até a casa da família. Depois nós vamos fazer esse trajeto junto com o senhor, para mostrar a todos os nossos telenautas, telespectadores, e principalmente quando o senhor voltou com ele, sozinho, até aqui no 6º BPM. Nesse momento, mesmo com a sua responsabilidade de fazer isso, né? Mas o medo, ele nunca está descartado, não é verdade? Fernando, como a situação requer, não tinha como esperar chegar as viaturas. Porque você sabe que a cidade de Cajazeira é muito grande. E as viaturas estão em ocorrência. Quer dizer, ia demorar a chegar. Você sabe que questão de 1 minuto, 30 segundos, a pessoa pode causar um mal a qualquer pessoa. Mas diante da situação que eu vi a senhora, não tinha como esperar chegar a reforço. Ela estava desesperada, muito nervosa. E, graças a Deus, eu fui até o local, Deus foi comigo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, meu amigo? E fiz a ocorrência, prendi o cara, todo mundo bem, o casal lá, graças a Deus, está bem. O rapaz foi conduzido para a delegacia e, graças a Deus, foi tudo tranquilo. O senhor, claro, tem família, esposa, filhos, né? Nesse momento, quando o senhor estava se dirigindo até o local, tá certo? Na hora que o senhor viu a cena dele em luta corporal, com o cidadão, tá certo? Nesse percurso, assim, o senhor passa na cabeça do policial aquela sensação da esposa, dos filhos, né? Aquele momento de perigo que pode, claro, graças a Deus não aconteceu, mas pode ser, às vezes, o último momento de um policial quando ele está se dirigindo a uma ocorrência, né? Principalmente quando vai só. Quando o senhor sabe que está apenas Deus e o senhor. A gente, policial militar, a gente faz um juramento quando entra na corporação. E o policial cumpre com esse juramento. Independentemente de perigo ou não, a gente tem que cumprir com esse juramento. E medo, todo mundo tem, certo? Mas na hora de salvar uma vida, o policial militar, ele não pensa 2 vezes. Ele deixa, assim, ele arrisca sua vida para salvar o cidadão. Que é um trabalho que a gente aprende desde o início do curso. Mas medo tem. Medo a gente tem. Sargento Françoaldo, nós vamos agora fazer um percurso. Gostaria que o senhor fosse comigo. Nós não vamos mostrar a casa da família, nós vamos preservar essa imagem, né? Até porque nós não temos autorização da família para mostrar, tá certo? Mas nós vamos fazer o percurso, você vai acompanhar aqui na matéria e você tenta ter essa empatia de como é uma pessoa sair na madrugada, numa rua totalmente deserta, escura, com uma mulher desesperada, porque a casa dela foi invadida, um homem lá dentro, em luta corporal com o esposo dela, e esse herói, porque muitas pessoas criticam a polícia. É muito fácil criticar a polícia. Muitas vezes a polícia é apontada com erros, tá certo? Mas e o momento de valorizar? E o momento de chegar e dizer, poxa, olha o trabalho que esse policial fez, né? É isso que a gente está fazendo. A valorização do homem, do ser humano, do policial militar,
o sargento Françoaldo. Sargento, como fica isso para o senhor, né? No seu currículo, em algum momento na sua trajetória de policial, o senhor é policial há quantos anos? Quase 32 anos. Nesses 32 anos, o senhor já tinha passado por uma situação como essa? Não, foi a primeira. Só foi a primeira. Como fica? Dever cumprido, né? Eu fiz minha obrigação de policial militar, que acho que qualquer um policial faria. Faria, não, faz. Só sinto assim, orgulho de ser policial militar e cumprir com o juramento que eu fiz há 32 anos atrás. Muito bem, Brasil. Esse é o 6º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Cajazeiras, comandado pelo Coronel Rômulo. Então, a gente só tem que parabenizar, e é nessa atitude que a gente, como sociedade, como povo, a gente sente que realmente a Polícia Militar está fazendo o seu trabalho da maneira que deve ser feito. Então, eu finalizo essa primeira parte apertando sua mão. Obrigado, e lhe dando os parabéns. Obrigado, Fernando, para você dar esse apoio. A gente está vendo que você também apoia as ações da Polícia Militar. Na hora de criticar, criticar. Na hora de elogiar, elogiar. É o que você está fazendo. Em nome do nosso comandante, Coronel Romo, Major Eugênio, subcomandante, CPU, Tenente Isaac, que está aqui. E a gente só quer te agradecer a você. E muito obrigado pelo apoio, o que você faz pela Polícia Militar. E o 6º Batalhão, as portas estão abertas para um amigo. A hora que quiser vir conversar com os policiais, pode vir, que as portas estão abertas. E o 6º Batalhão somos todos nós. Muito bem. Já que o senhor falou, é Tenente Isaac, é? Deixa eu dar só uma palavrinha rapidinho aqui com o Tenente. Tenente, desculpa atrapalhar seu trabalho, viu? Mas como o senhor se sente vendo uma atitude dessa de um comandado seu? Olha, na verdade, essa atitude que ele teve aí foi muito nobre, um gesto muito bonito, e que é marca registrada na carreira do sargento Françoaldo, sabe? Essa abnegação, esse estrito cumprimento do dever, esse profissionalismo e essa proatividade só ressalta ainda mais o brio e a admiração tanto de nós militares como o sargento Françoaldo, assim como também da Polícia Militar, em reconhecer os seus nobres e valorosos guerreiros, né? A gente agradece, na verdade é motivo de orgulho para nós enquanto companheiros e enquanto instituição Polícia Militar. Muito bem, Brasil. Nós vamos agora com o sargento Françoaldo fazer o percurso que ele fez na madrugada do dia 25 de julho, por volta de 1 e pouco da manhã, quando a mulher veio até aqui no 6º Batalhão de Polícia Militar de Cajazeiras pedir socorro. E ele sozinho, num ato de bravura, ele foi com essa mulher até a casa dela, onde, ao chegar lá, pegou o meliante em luta corporal com o marido dela. Mas veja que ele foi só e depois voltou a pé, trazendo esse meliante até aqui, dando voz de prisão. Acompanhe a gente aí, para você ver como foi esse percurso. Muito bem. Sargento, quer dizer que isso aconteceu, era mais ou menos 1 e pouco da manhã do dia 25? Era por volta de 1h10 da manhã. A senhora chegou muito aflita aí no batalhão pedindo socorro, que um elemento tinha entrado na sua... quebrado o portão de sua residência. Pronto, isso aí o senhor já falou, né? Antes, essa parte aí o senhor já falou. O importante é a gente ver esse percurso. Quer dizer, o senhor entrou aqui com ela correndo, né? Eu junto com ela. Aos gritos, chorando muito, porque o marido... Como foi? Ela estava muito nervosa, acho que preocupada, né? Com o marido dela, que tinha ficado com o acusado na residência dela e estava em luta corporal com esse elemento. E prontamente eu me desloquei, não pensei 2 vezes, né? Tinha que salvar a vida do rapaz. E me desloquei até a residência deles ali. Quando cheguei lá, deparei com a situação. Dei voz de prisão, ele quis ainda reagir, mas graças a Deus eu dominei ele.
e consegui tirar dentro da residência. Tem uma escada muito alta, um trabalho danado para descer com ele sem querer, ele reagindo. Mas Deus me ajudou e eu consegui levar até o batalhão. Muito bem, e isso aconteceu nessa madrugada e na volta o senhor voltou sozinho com ele, agarrado, levando até o 6º Batalhão. E nessa volta ele tentou reação, ele tentava fugir, como é que foi? Ele tentou várias vezes soltar, mas só que eu peguei ele nas habilidades que a gente aprende na polícia, certo? As instruções que a gente aprende na polícia para aprender a dominar o elemento. Eu consegui imobilizar ele e conduzir até o batalhão. Deu um pouco de trabalho, mas Deus me ajudou e graças a Deus o casal estão bem, todo mundo está bem e o elemento foi preso. Muito bem, eu não vou mostrar a casa, a gente vai preservar essa imagem, mas o local foi nessa área aqui, tá certo? Agora você imagine, olha, você observando aqui, você já vê que é um local assim, com muito mato, é um local, de certa forma, a gente vê poucas pessoas, né, pela rua. Então você imagine isso na madrugada, por volta de 1 e pouco da manhã, tá certo? Momento muito tenso, porque o sargento Françoaldo, ele veio sozinho, tá? No batalhão não tinha como vir mais alguém com ele, então ele tomou essa iniciativa de vir só. E a gente assim fica, de certa forma, agradecendo muito a Deus, né, sargento? Porque muitas vezes esses meliantes, eles não andam só. Às vezes eles vão acompanhado por outras pessoas, outros bandidos, né? Mas o senhor teve essa sorte realmente dele estar só, né? Porque se tivesse mais alguém dando cobertura, o trabalho do senhor seria muito mais complicado, correto? É positivo, Fernando. E na hora que eu vinha descendo com ele, que antes de eu sair com ele para a calçada, para a rua, eu parei, certo? Fiquei observando um minuto por aí. Se tinha mais alguém, né? Porque esse pessoal que você falou não anda só. Mas graças a Deus não tinha ninguém e eu trouxe ele com segurança aqui para o batalhão. E em seguida as viaturas, de pronto chegaram 2 viaturas. E quando puxaram a ficha dele, ele é um rapaz altamente perigoso, tem uma vasta ficha policial. Inclusive responde por feminicídio, porte legal de arma, arrombamento de residência, certo? Dentre outros. Medida protetiva, tráfico de droga, roubo de veículo. Ele responde a muita coisa. E inclusive ele, na perna direita dele, tem a tatuagem de um palhaço. Quer dizer, quem coloca um palhaço na perna já não é com boas intenções, é já dizendo que não gosta de polícia. Na gíria nossa policial, quem desenha um palhaço na perna ou em qualquer outra parte do corpo é porque ele não gosta de polícia. Muito bem. Bom, eu realmente quero parabenizar o senhor demais, tá certo? Em nome de toda a população da cidade de Cajazeiras, né, do sertão paraibano, porque isso é um ato de bravura, né? É aquele juramento que o policial militar faz quando ele entra na corporação, tá certo? Claro que em toda profissão tem a parte boa e a parte ruim. A gente também não está isentando aqui maus policiais, né? Mas a gente fala muito do mal policial. E nessa hora é importante que a gente faça exatamente esse reconhecimento. O reconhecimento a um homem que arriscou sua vida para salvar esse casal. Porque se o senhor não tivesse ido, com certeza esse meliante poderia ter feito uma verdadeira atrocidade. Até porque, pela ficha que o senhor está passando dele, é um indivíduo de alta periculosidade, correto? É positivo. E só acrescentar aqui, Fernando, que na hora que eu saí, que eu desloquei do meu local de trabalho, que era na guarda do quartel, eu chamei de pronto um colega que estava no Copom, que ele me substituísse aqui no local. Se ficasse no meu local aqui de trabalho e que eu fosse lá. E graças a Deus deu certo. E só agradecer ao senhor por
tá dando esse apoio à Polícia Militar, em nome do comandante e do subcomandante do batalhão. A gente agradece ter pessoas como você que abre espaço para que a polícia possa mostrar o seu trabalho. Eu estou fazendo nada mais, nada menos do que a minha obrigação, certo? Você merece esse reconhecimento e eu acredito que a própria corporação ela vai também fazer esse reconhecimento a você, Sargento Françoaldo, porque você está representando aqui todos os policiais, toda uma classe, tá? Que muitas vezes é agredida, muitas vezes as pessoas abrem a boca para até defamar, difamar, tá certo? E quando chega um momento desse, a gente tem que valorizar mesmo, a gente tem que mostrar. Então, parabéns, em nome de toda a imprensa aqui da cidade de Cajazeiras, a gente lhe dá os parabéns pelo seu excelente trabalho. Muito obrigado, como eu já falei. Quem está agradecendo não é o Sargento Françoaldo, é a Polícia Militar, o comandante, o subcomandante, a tropa do 6º Batalhão, que é uma tropa incansada, uma tropa guerreira, uma tropa de luta. E o 6º Batalhão somos todos nós.